Olá, pessoal! Agora a gente vai estudar um pouquinho de história no módulo 3, tá? Nós vamos começar no capítulo 6 e vamos falar sobre os primeiros tempos da República. Vocês vão me acompanhar aí das páginas 246 até a página 250, tá joia? Então, olha só, na imagem aí, vocês vão observar essa cena, tá? E me falarem aí o que essas mulheres estão costurando. O que vocês acham que elas estão fazendo? Em sua opinião, o que o artista quis representar ao fazer essa pintura? Bom, você sabe o que é uma república? Em caso afirmativo, eu quero que vocês reflitam aí sobre o que é república. Bom, no final do século XIX, o Brasil ele deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, né? Que é o regime político que se mantém até hoje, tá? Então, olha só, a gente pode observar que elas estão costurando aí a bandeira do Brasil, certo? Então, essa obra aí, né? Essa pintura sobre tela aí de Pedro Bruno, de 1919, retrata aí sobre a pátria. Tá? Bom, página 248, nós vamos falar sobre a crise do Império. Então, no final do século XIX, a monarquia brasileira ela passava por uma grande crise, tá? Diferentes grupos sociais manifestavam a insatisfação do governo Dom Pedro II e passaram a exigir o fim da monarquia no Brasil. Então, nós temos essa imagem aí, que é uma charge, tá? Do Ângelo, da revista Ilustrada de 1882. O que vocês acham que está acontecendo com Dom Pedro II? Bom, ele está sendo empurrado aqui, né, do seu trono. As pessoas já não queriam ele mais lá no trono. E de que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na charge com a situação do seu governo na época? Olha, pessoal, o fato de Dom Pedro, né, II aparecer aí sendo derrubado do trono pode estar relacionado ao quê? A crise que eles estavam passando no final do século do segundo reinado, tá? Essa crise aí do segundo reinado, ela trouxe vários, né, problemas. Então, dentre os grupos que queriam o fim da monarquia, destacavam-se grandes cafeicultores, oficiais do exército, profissionais liberais como médicos, jornalistas e advogados. Eles faziam o quê? Eles reivindicavam uma maior participação política e buscavam uma formação de uma república para defender também os seus interesses, tá? Então, os grandes cafeicultores, por exemplo, eles queriam ter uma participação pequena na política do país diante do tamanho de tantas riquezas, tá? Então, república era uma forma de governo na qual o poder vem do povo. Assim, o governo deve ser exercido de acordo com, né, os interesses da população do país. E nesse regime, o governante é escolhido por meio de voto e seu mandato tem uma duração limitada, tá? É de tempo em tempo. A gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Então, continuando aí, entre os militares, as ideias republicanas já circulavam já havia algum tempo, né? Algumas décadas. Além de desejarem maior participação política, eles reivindicaram melhorias na carreira militar. Então, a partir da década de 1870, esses grupos foram ganhando mais forças, né? Formando organizações e partidos políticos que deram origem ao chamado movimento republicano. Então, com o desgaste do governo imperial, fez com que o Dom Pedro II perdesse o apoio político. Então, nesse contexto, um grupo de militares apoiado por civis organizou-se aí um golpe de Estado, que era para derrubar a monarquia. Esse golpe de Estado é a deposição ilegal de um governo, tá, gente?
Então, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República, tá? Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação nesse movimento que derrubou a monarquia. Então, essa imagem que vocês estão vendo na página 249, ela vai falar um pouquinho sobre esse momento aí, o que aconteceu, tá? Nessa época. Então, vocês podem observar aí a pintura e me dizer qual que é o principal grupo da sociedade brasileira que está sendo representado nessa imagem. Bom, pelas vestimentas, vocês conseguem perceber que são os militares, tá? Que constituem o principal grupo que está sendo representado nessa imagem. E quais são os elementos que estão na pintura aí que indicam se tratar desse grupo? Então, vocês podem também observar que diversos elementos indicam se tratar dos militares, porque é aquilo que eu acabei de falar. Além das vestimentas, a gente tem aí espadas, canhões, o uniforme utilizado pelas pessoas representadas. O que mais que vocês podem observar? Esses aí são os principais indícios, tá? De que eram os militares. Bom, esse grupo, ele teve uma importância muito grande nos movimentos que levaram à queda da monarquia no Brasil, tá? Eles meio que comandaram aí essa queda aí da monarquia. E também tinha a ausência de grupos, tá? Representado das camadas populares, que era a minoria, ela não teve muita participação. Então, olha só, em 1889 foi proclamada a República no Brasil. Essa ainda é a forma de governo, né, que rege nossa política atualmente. Como é que vocês chegaram nessa conclusão? A República ainda é essa forma, né, de governo que rege a política do nosso país. E é possível vocês perceberem porque os governantes são escolhidos por quem? Por meio do voto, tá? E o seu mandato tem uma duração limitada. Foi o que eu falei aqui na página 248 do que é república, tá? Sobre a explicação de que é república. Então, para a gente fechar aqui, né, um pouquinho sobre esse capítulo, a gente vai fazer algumas atividades. Vocês têm atividades para realizar na página 250. Elas estão bem tranquilas. Vocês vão ler esse texto, tá? Que fala sobre o período final da monarquia brasileira. Vocês vão observar essas imagens, tá? Para realizar as questões da letra A e da letra B. A gente termina por aqui, tá bom? Então, tchau, tchau.